E aí, enquanto profissional de saúde, o que vocês têm que olhar? A posição que a criança está mamando. Que uma coisa que a gente vê muito no serviço de saúde, que ninguém põe a criança para mamar na sua frente. Você pergunta se mama bem, se não mama bem, com que intervalo ela mama, mas você não vê como é a posição que a criança vai estar mamando, né? Então, sempre olhando como vocês têm naquela cartilha que a mãe recebe, tem todas as informações ali e tem desenhos, mas é importante que vocês verifiquem isso olhando para a mãe e para o bebê, né? Do corpo encostado, né? A criança toda encostada no corpo da mãe, né? O rosto do bebê perto da mama, o lábio inferior virado mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes acontece a criança não fazer uma sucção adequada, porque o lábio inferior, você tem uma entrada e a criança não consegue fazer a sucção adequada. Então, sempre olhar se o lábio está para fora e está conseguindo abocanhar toda a parte da auréola da mama da mãe, né? Muito importante essa questão, muitas vezes, no início da lactação, dessa massagem, de vocês pegarem, muitas vezes, as mamas que podem estar, a mama que pode estar engurgitada, e essa mãe que está com dificuldade. Sempre fazendo em movimentos circulatórios, para você poder fazer com que os alvéolos comecem a esvaziar, né? Então, você fazer um pouco de compressa, que tem que ser por pouco tempo, você não pode deixar uma compressa de gelo em cima da mama da mãe, porque depois essa mama vai engurgitar mais, vai ter vasoconstricção, ela vai sentir mais dor, para fazer esse relaxamento e você conseguir, quando estiver com muita dor, você conseguir fazer a massagem, que senão a mãe não vai deixar nem você tocar na mama dela. Ela vai te dar um belo de um tapa na sua mão, porque não vai suportar realmente a dor. Para quem já viveu isso, realmente é uma grande dor, né? E a questão da rachadura no mamilo, que vocês podem encontrar alguma mãe com essa rachadura, que pode muitas vezes fazer com que ela não queira mais amamentar, porque realmente vai gerar algum nível de dor. Então, mais uma vez, ver como a criança está pegando, fazer essa massagem e talvez fazer algum tipo de ordenha manual para poder esvaziar um pouco e a criança conseguir pegar melhor e fazer com que essa mãe realmente passe. Eu digo para vocês que realmente não é uma coisa vazia que a gente diz que não funciona. Funciona o leite materno ser passado em volta do mamilo, né? E essa mãe conseguir pegar de 10 a 15 minutos um pouco de sol nessa mão para já cicatrização, né? Ou a lâmpada, que a gente diz que mais ou menos um palmo de distância. Você pode deixar também que essa luz artificial, mas o ideal, se ela conseguisse, né? Que o pessoal fica brincando de fazer um topletzinho em casa para conseguir, na verdade, ajudar nesse processo todo de cicatrização. E aí, eu coloquei aqui, isso até para se vocês quiserem ter disponível em manuais do Ministério da Saúde, a gente vê a forma adequada, a gente vê aqui o lábio da criança virado para fora, né? Então a criança consegue pegar o bico, né? E a auréola também. Aqui a gente vai pegar errado, que a criança está pegando o quê? O bico. Então você vê que, na verdade, o estímulo que ela está fazendo dos canais lactíferos, os alvéolos, vai ser muito menor, né? Além de favorecer as rachaduras, porque a forma como a criança pega vai favorecer com que essa mãe tenha muito mais rachadura, e ali o bebê vai conseguir tirar muito mais leite do que ele está tirando aqui. Então aqui ele pode chorar, e aí o pessoal diz, e ainda tem essa questão do mito do leite fraco, que na verdade às vezes tem muito mais a ver com a forma como a criança pega, e aqui tem uma tendência maior dela engolir mais ar, né? E ainda tem muito mais as famosas cólicas do bebê, né? E aí, tudo isso aqui, eu não vou entrar no método, vocês já conhecem todas as vantagens técnicas, econômicas, psicológicas, né? Que a gente vai ter para essa mãe, em termos de perda ponderal, de involução do útero, por causa da ocitocina, vai ser importante. Reduz realmente todos os problemas de gastroenterite, função respiratória, de otites e de alergias. E a gente sabe que é um fator importante para diminuir a taxa de mortalidade infantil. Ele não é um fator exclusivo, a gente sabe disso, que é um pool, na verdade, de ações que diminuem a taxa de mortalidade infantil. Mas a gente sabe que o leite materno vai ser uma delas, né? E, obviamente, o acesso a serviços de saúde. Por isso que se valoriza tanto a atenção básica de saúde, porque ela vai trazer prevenção de diversos tipos de agravos que essa criança pode ter.
Você desmistificar a questão da estética da mama, que eu acho que hoje, muito mais do que já foi há anos atrás, ela está muito mais valorizada, né? Essa questão da mama, não só de redução da mama, de colocação disso, daquilo, porque tem que botar, porque se ela amamentar, ela vai cair, mas se ela amamenta, ela vai ter que depois fazer algum tipo de procedimento. E dependendo da forma como for conduzido, isso não vai ter uma influência importante na questão da estética da mama, a mulher usando o sutiã de sustentação, né? A questão do leite fraco tem muito mais a ver com a forma como a criança mama, do estado emocional dessa mãe. E vocês têm que lembrar uma coisa, o par de mamas é dela, o desejo tem que ser dela, o desejo não pode ser nosso. A gente não pode obrigar nem condenar a mãe se ela resolveu que ela não quer mais amamentar porque o corpo é dela, né? Enquanto profissional é estimular, convencer, ter informação para conseguir seduzir essa mulher a amamentar. Se assim ela não quiser, cabe a você como profissional orientar e encaminhar ao serviço de saúde para que ela possa ter informação adequada e alimentar o bebê de forma correta, para distúrbios nutricionais não venham ocorrer no futuro por uma introdução inadequada, né? E essa coisa do leite não sustenta e o bebê muitas vezes chora de fome. O bebê pode chorar de cólica, o bebê pode chorar por refluxo, né? O bebê pode chorar porque está com frio e o bebê pode chorar porque ele está pegando errado, como eu disse anteriormente, e ele não consegue, na verdade, tirar a quantidade de leite que ele necessita nesse momento. Tanto o aleitamento materno ele é possível, como a gente... existem várias técnicas que diversos serviços de saúde já conseguiram fazer, fora aqui do estado do Rio de Janeiro também, principalmente, que é a questão da relactação, quando a criança deixou de mamar com um mês e a gente com um mês e meio, 2 meses volta a tentar relactar, como tem essa questão da lactação adotiva, né? Eu conheço casos, hoje eu conheci um caso de uma senhora que ela conseguiu, adotou um bebê, fez todo um trabalho e conseguiu amamentar a criança durante 4 meses. Depois ela não conseguiu mais, mas pelo menos esse iniciozinho, e ela não gerou, né, a criança, o que é um trabalho para quem faz isso realmente é bastante bonito. Só para a gente perceber que um apoio psicológico, um apoio familiar, um apoio social, ele vai ser fundamental para o sucesso do aleitamento materno, né? E aí, o que a gente tem que lembrar, né? Na hora que você estiver atendendo essa mãe, né, nessa família, quando é que o leite materno, na verdade, ele é contraindicado, né? Ele vai ser contraindicado. Mães portadoras do vírus HIV, e quando vocês chegarem, ela já vai, durante a gestação, já vai saber que não vai poder amamentar. Então, não é uma coisa que vocês de ponta vão pegar. E alguns tipos de drogas, e vocês têm esse elenco muito bem estabelecido, né, até no próprio Ministério da Saúde, dos medicamentos que contraindicam. A maioria não contraindica, né? A gente tem alguns compostos radioativos, né, a ciclosporina, imunossupressores, androgênios, que vão, obviamente, interferir e vão ter uma quantidade passando pelo leite materno, que vai fazer com que a criança não possa amamentar. Mas hoje, o que os profissionais de saúde, que os médicos estão fazendo, é tentar sempre trocar a droga para aquilo que não vai interferir no aleitamento materno, né? E a gente sabe o que pode passar pelo leite materno que pode estar gerando algum tipo de problema nesse bebê. A gente sabe que de medicamentos, 1 a 2% da dose da mãe passa para o bebê, né? Vírus, vão ser transmitidos, cafeína, álcool, vários tipos de alergenos alimentares, né? No caso da própria mãe ser alérgica também, pesticidas, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, né, para a gente estar trabalhando, porque passa. A gente teve um caso agora, deve ter mais ou menos 2 anos, na região central do Brasil, que mulheres que eram expostas a processos de agrotóxicos colocados, né, via aérea, né, aspergindo uma região inteira. A gente foi fazer uma análise, o pessoal da Fiocruz estava trabalhando com isso, do leite materno, dessas mulheres que residiam nessa localidade que tinha, e o teor, na verdade, que se tinha de agrotóxico era bastante elevada no leite dessas mulheres. Vocês veem como realmente ele passa, né? Porque tem uma absorção também pela pele, né? Essas mulheres estão expostas naquele ambiente, e o leite materno tinha uma concentração alta, esse bebê vai mamar, ou seja, a gente também está olhando onde essa família está, essa mulher está inserida, né? A nicotina, então a gente está abordando essas mulheres que podem ainda estar, né, fumam durante a gestação,
que diminui a prolactina. Então, a gente lembrando que a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, né? Então, você vai ter realmente uma redução da produção de leite em mulheres que fumam muito, né? E 6 ou mais cigarros por dia, alguns estudos já mostraram que isso pode gerar um pouco mais de apatia, vômitos e retenção, na verdade, fecal e urinária no bebê, né? Então, isso aqui, na verdade, só vai trazer pra gente uma preocupação quando a gente fala da alimentação da mulher que você estiver acompanhando. Ah, bom, você não vai interferir na alimentação do bebê, mas do bebê é o leite materno, você vai ver a pega dele. O que você vai ter que olhar aqui, né? Focar, obviamente, na ingestão de café, né? E de bebidas alcoólicas, né? Como há muitos anos atrás se dizia que para aumentar a produção do leite você tinha que beber cerveja escura, né? Que você aumentava a produção de leite. E a gente sabe que não tem nada disso. E essa questão dos alérgenos alimentares é uma coisa muito particular, que eu vou trazer um caso para a gente poder levantar alguns fatores que podem gerar dúvidas em vocês e suspeitas que vocês tenham que encaminhar essa criança de saúde para um acompanhamento mais minucioso, tá? Então, só para a gente recordar o seguinte: se ela está mamando, vocês vão ter que tentar saber se ela mama exclusivamente ao seio materno, ou seja, a criança só recebe o leite materno, ou direto da mama, ordenado da mãe, ou advindo de um banco de leite, tá? A gente tem o aleitamento materno predominante, quando a criança recebe o leite materno e ela recebe água, ou chazinho, essas infusões que às vezes as pessoas fazem, suco de frutas e outros fluidos, tá? Esse é o aleitamento materno predominante. A gente tem o aleitamento materno complementado quando você já tem, na verdade, o alimento sólido ou semissólido, quando a gente já começa a entrar com vários tipos de alimentos para essa criança, tá? E o aleitamento materno misto, né, quando a criança recebe o leite materno e outros tipos de leite. Então, ou seja, na hora de analisar, a gente sabe o que essa criança, em que momento ela está. Nem sempre você vai encontrar uma criança de 2 meses que tenha aleitamento materno exclusivo, que era o que a gente queria que tivesse acontecendo. E aí, eu acho que é importante, se vocês sabem que tem alguma coisa que possa interferir para esse bebê, vocês conhecerem um pouquinho da alimentação dessa mulher, né? Então, é importante que vocês sondem se ela fuma, se ela tem algum consumo de alguma bebida alcoólica, algum tipo de energético, que às vezes isso acontece. De mulheres que possam estar tomando tipos de medicações termogênicos para conseguir emagrecer mais rápido. Então, isso também é importante vocês estejam monitorando, porque isso pode ter um efeito também para o bebê, né? Que hoje o acesso à informação, às vezes de forma equivocada, ele acontece, vocês se apoderam desses produtos e acabam tomando, né? Então, o que isso tem que estimular? O que tem de verdade, de inverdade, o que a mulher pode ou não pode, se ela for perguntar para vocês. Mas é verdade que eu tenho que tomar muito líquido para poder produzir leite? É muito importante que essa mulher tenha um consumo muito grande de líquido. Então, ela vai perceber que ela vai amamentar e ela vai sentir muita sede. Então, que ela beba bastante água, né? Sempre digo que nada substitui a pessoa beber água, até porque seja depois um exemplo para o próprio bebê, né? Para a criança, quando ela for crescendo, ver a mãe bebendo água. Aí vem a água e vem sucos, a gente prioriza que sejam sempre sucos naturais, que essa mulher esteja ingerindo, evitando a questão do refrigerante, que a caloria é vazia, e ainda tem a questão dos aditivos, que um percentual deles passa pelo leite materno e são possíveis alergênios que venham a sensibilizar a criança desnecessariamente, né? Você sempre estimular que ela tenha uma dieta variada, quer dizer, a lactante, ela tende a ter mais até fome quando a criança mama muito do que a própria nutriz. A gente sabe que o gasto calórico dela é até maior, por isso que faz com que ela consiga perder peso mais rápido. Então, que vocês estimulem o que é de saber pouco comum e qualquer distúrbio na alimentação dela que vocês presenciem, ou uma mulher mais cansada que precisa de um acompanhamento mais estreito, de uma anemia, algum tipo de deficiência, que vocês encaminhem para a unidade de saúde, né? Estimulá-la que ela consuma 3 ou mais porções de derivados de leite por dia. Isso vai ser muito importante para a manutenção do estado de cálcio dessa mulher, né, para que isso não comprometa a saúde futura dela em termos de uma osteopenia e depois de uma osteoporose, né? Esforçar para ter um consumo maior de vegetais e de frutas, para você ter um teor, não que ele vai ficar um leite pobre, né, mas a gente sabe que você aumenta o teor de vitaminas hidrossolúveis, né,